Eu fiz um pequeno apanhado aqui, irmãos, mas é o Espírito de Deus que vai nos guiar. Os milagres de Jesus estão registrados nos evangelhos, nos 4 evangelhos, mais ou menos de 36 a 37 milagres. Entenda bem. O apóstolo João não precisa abrir, isso você vai em casa. O apóstolo João diz que o Senhor Jesus fez muitos outros milagres que não estão escritos e nem caberiam nesse livro chamado Bíblia. Estes, porém, foram escritos para que o creiais que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Depois você pode ver em casa, lá no Evangelho de João em casa, capítulo 21, versículo 25, você vai ver que o próprio João disse que Jesus fez muitos outros milagres e que não foram citados na Bíblia, porque não caberiam. Então, esses milagres, 36 ou 37, que foram deixados para o Evangelho, foi deixados para que vocês creiam, para que nós creiamos que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Amém? No livro de Levítico, um dos 4 livros do Pentateuco, não precisa abrir, lá no Velho Testamento, um dos 4 livros de Moisés, está escrito que havia pelo menos 7 festas anuais em Israel. 7 festas haviam sobre Israel. Amém? 6 dessas festas eram chamadas festas de celebrações. 3 dessas festas eram festas obrigatórias, a presença de todo judeu em Jerusalém. Então havia 7 festas, desde o tempo de Levítico, festas que foi o próprio Deus que determinou para o seu povo, ainda quando estavam saindo, o povo hebreu, ainda quando estavam saindo, Deus determinou, lá no livro de Levíticos, Moisés então descreve 7 festas que o povo judeu teria que comemorar ou celebrar. Tá? Dessas 7 festas, 3 dessas eram obrigado que o judeu participasse. 3 era obrigatoriedade que o povo participasse, amém? Era obrigatória a presença de todos os judeus estar em Jerusalém, amém? A primeira festa, entenda bem, eu não coloquei bem a primeira festa era a festa da Páscoa, que celebrava, essa festa era obrigatória, lembrava também o quê? Páscoa é peixe ou passagem, lembrava a passagem da escravidão para a libertação, lembrava o quê? O povo saindo do Egito para a terra prometida, lembrava a passagem do anjo da morte passando sobre as casas que tinha a marca do sangue do cordeiro, ele pulava as casas e passava. Lembrava também a Páscoa do cordeiro imolado, que foi Jesus Cristo na cruz, amém? Bom, a segunda festa era a festa dos pães asmos. O que era pães asmos? Era para lembrar a dura servidão, era pão amargos, com ervas amargas, para que lembrar a servidão que eles tinham no Egito, para não esquecer o que eles passaram no Egito, aleluia. A terceira festa era a festa do Purim. A quarta festa era a festa das primícias, onde se oferecia pela colheita, pelo gado, pelas ovelhas, amém? A quinta festa era a festa de Pentecostes, que também era uma das obrigações. A sexta festa era a festa dos tabernáculos, amém? Era a celebração. E a sétima festa era a festa das trombetas. Eu estou dando um pormenor, não é bem aí que nós... Esta era a única festa que não era celebração. As demais celebrava algo. Celebrava, por exemplo, a primeira celebrava quando o povo saiu do Egito. Celebrava a libertação. Amém? A única que não celebrava algo era a festa, veja bem, dos tabernáculos, amém? Era a única festa que não era celebração, mas era um ato nacional de confissão, arrependimento e expiação. Não quero falar porque eu não procurei estudar, não deu tempo. Hoje existe a festa judaica do Yom Kippur, que é um perdão. Naquele dia eles param tudo. Não estou querendo dizer que seja essa mesma data, provavelmente. Yom Kippur é o dia que os judeus liberam o perdão, ou amém, ou se tem alguém devendo, eles liberam o perdão, a dívida, o Yom Kippur. Naquela época, essa festa, a festa que eu estou falando aqui, a festa dos tabernáculos, era uma única festa que não havia celebração, mas era um ato nacional, a nação inteira de Israel, um ato de confissão, de arrependimento, de expiação pelos pecados. Olha que coisa tremenda, quando toda a nação confessar a Deus as suas transgressões. Que povo diferente, né? Fala a verdade.
Imagina se o Brasil pararia para confessar o pecado. O Brasil só para na Copa, no Carnaval, só nas datas erradas, na política, né? Na divisão aí, na polarização da política. Errado, irmãos. Olha o povo judeu, por isso que é um povo diferenciado. Havia um dia nessa festa que eles paravam, amém, para confessar os seus pecados, para pedir perdão, para Deus expiar, limpar os seus corações. Labassube de Grécia. Abre parênteses, fecha parênteses, com muito respeito. O nosso povo brasileiro um dia só não dava não, tinha que ser uma semana inteira. Estou brincando? Estou falando sério. Irmãos, o que eu não entendo hoje, a Bíblia está se cumprindo, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Hoje a pessoa está em pecado dentro da igreja, sabe que vai para o inferno, mas não desce. Eu fico triste com isso. Eu não sou dono da verdade, a verdade é Cristo. Mas a gente vê situações que poderia ser mudado, mas as pessoas com orgulho, sabe que eu não vou ceder, foi ciclano, foi beltrano. Gente, eu já passei por tanta humilhação, já passei por tanta coisa, que outrora eu até ficava meio carrancudo, mas ultimamente eu estou preocupado é comigo, com a minha salvação, que é individual. Eu te perdoo, se você não perdoar, o problema é teu. Eu quero ir para o céu. Então, amado, está na hora da igreja, a igreja de Cristo. Está na hora. Outro dia eu ouvi um fato, porque aquela igreja que eu fui é uma igreja só de gente bonita. Eu falei, porque a nossa igreja é gente feia? Estou vendo aqui só um povo lindo aqui, ó. Aqui eu só estou vendo um povo bonito. Porque aqui tem a glória de Deus, aqui todos têm o brilho do Espírito Santo, aqui todos têm o brilho do Espírito Santo. Quem falou isso? Falou bobeira. Alamando farabadávia. Então, amados, essa era a única festa da celebração que não tinha celebração, que era festa que toda a nação parava. E nesta festa era que o sacerdote, presta bem atenção, que é uma coisa séria, ele colocava suas vestes indumentárias. Não era uma veste qualquer, era uma veste onde tinha o turim, as pedras, uma veste que ele vestia uma vez por ano. Para você ter uma ideia, naquela época o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Tinha um altar do lado de fora, onde tinha a bacia de se lavar, amém? Onde tinha um tanque, onde fazia as oferendas pequenas. Depois ele entrava no Santo dos Santos, e para entrar ali, o sacerdote, ele levava uma sineta, ou então ele levava uma cordinha amarrada no pé. Por quê? Porque aquele lugar era tão santo, representava a presença de Deus, porque ali no Santo dos Santos estava a Arca do Concerto. A Arca do Concerto simbolizava a presença de Deus. O que tinha dentro da Arca do Concerto? O maná que Deus tinha mandado o povo quando estava na terra, no deserto, a vara de Araão que floresceu e as tábuas da lei que Deus escreveu com o dedo. Então, quando se entrava ali, a glória de Deus era tremenda. Aquele lugar era santo, 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 santo. Então, para entrar ali, se você entrasse ali em pecado, filho, a glória ele matava na hora, a pessoa, tum. E se o sacerdote tivesse em pecado, se ele caísse morto lá dentro, você não podia entrar. Porque se você entrasse, morria 2, morria 3. O que eles faziam? Se não ouvia o barulho, eles puxavam a cordinha e traziam o morto para fora. Então, quando o sacerdote entrava, ele estava tudo bem, ele... E hoje as pessoas entram na igreja falando de futebol, não tem reverência, contando piada, falando da vida do irmão, falando da vida do irmão. Por que não tem milagre, mas pastor? É aquele tempo Deus fazia milagre. Não, aquele tempo Deus continua, ele é de um mesmo, ontem, hoje e eternamente. O problema é que hoje a igreja não tem reverência. A igreja, sabe, entra na igreja aqui, aquele barulhão de Deus que me perdoe, parece que o mercado. Antigamente não, olha, era o sumo sacerdote, uma vez por ano, e toda a nação subia, toda a nação. Não tinha que ficar em casa não. Hoje, meu irmão, com todo respeito, depois do início da pandemia, eu quero que vocês entendam, tem muita gente com comodidade que não pode realmente vir.
A prefeitura liberou 80% também. Mas tem pessoas que não vêm porque não quer. Aí dá desculpa. Porque eu estou diabética. A minha mãe tem diabetes com 85 anos. A irmã Rosilante tem problema. A irmã tem problema. Irmãos, é falta de fé. É falta de vontade. Não adianta desculpa. Se você vai se sentir mal com essa palavra, eu não estou simplesmente te exortando. É a realidade. Por que com diabetes, com tudo, numa festinha, você pode ir na igreja, não pode? É lógico que nós temos que tomar cuidado. É isso, nós temos que tomar cuidado. Manter a máscara, o gel e tudo. Amém? Mas o grande problema é que hoje já não existe mais reverência. Hoje nós trocamos a igreja por tudo. Antigamente não. Olha o que Deus disse: buscai a Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua força, toda a tua vontade, e as demais coisas. Duvido naquele dia de sol, hein? Guarujá ou Tabernáculo? Guarujá, tranquilo. Entenda, não é que é proibido o lazer. Entenda, por favor, não é isso. É que nós estamos invertendo a situação. Nós estamos trocando a glória de Deus pelo mundo. Não é proibido tirar férias, pelo amor de Deus. Aí, pastor, então não é nada disso, irmão. Quero que você entenda que tem pessoas que qualquer oportunidade vai deixar sempre Deus em segundo plano. E é por isso que os milagres não acontecem mais. Você fica rouco, clama e não acontece nada. Porque não há reverência. Nessa festa, então, o sacerdote colocava a indumentária, entrava no Santo Santo, lugar santíssimo, e uma vez por ano, onde ficava a arca de Deus. Esse lugar era o lugar mais íntimo da presença de Deus. Era intimidade. Ali o sacerdote via a glória descer de tal maneira. Alguém, entenda bem, por favor, uma colocação bem, mas para você entender. Alguém já pegou por exemplo, você põe uma Anchieta que vira e mexe, já pegou aquela neblina no Anchieta que você não vê nada? Aquilo é uma neblina, uma cerração. Mas lá era uma glória, descia uma fumaça branca, que quando o sacerdote estendia a mão assim, ele não enxergava a mão, porque a glória enchia aquele lugar. A glória enchia aquele lugar. A glória enchia.